Está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nesta próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo dois amigos, duas pessoas que estimo demais e que estavam nos devendo uma presença aqui no Porto e Negócios. O meu primeiro convidado é Mauro Sammarco, coordenador da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos e presidente do Clube do Leme. Mauro, obrigado pela tua presença aqui. É um prazer ter você aqui sentado no nosso sofá do Porto e Negócios. Obrigado pelo convite, Maxwell. É um prazer estar aqui com você, divulgando o trabalho da Associação Comercial, do Clube do Leme também, e as atividades que desenvolvemos no Porto. E o teu programa é um programa muito especial. Muito obrigado pelo convite. E junto de um grande amigo hoje aqui, né? O Marco, que a gente tem um trabalho também de longa data no Porto, uma pessoa muito especial. Obrigado pelo convite. Nós vamos fazer essa triangulação hoje. Meu segundo convidado é o meu amigo também, Marcos Sanches, presidente do Sindicato dos Conferentes. Marcos, obrigado pela presença aqui. E antes de mais nada, o Reinaldo do Porto de São Sebastião falou que nós temos que mandar um abraço para ele e reivindicou esse abraço aqui no Porto e Negócios. Obrigado por estar aqui conosco. Primeiro, bom dia, abraço ao Reinaldinho, né, que para mim é Reinaldinho, é um amigo querido. Você, em especial, está aqui no teu programa, é um programa que eu assisto, que a gente acompanha e torce sempre pelo sucesso do programa. Estar ao lado do Mauro é uma satisfação ímpar, porque é meu amigo, e quando a gente está entre amigos, o programa tem tudo para ser o melhor. Não tenha dúvida, e confesso que eu fiquei bastante feliz quando a produção me avisou e confirmou a presença de vocês dois. Para iniciar o debate do nosso programa, temos que debater em relação à questão da dragagem em função das últimas notícias que aconteceram, principalmente vindo diretamente do governo. Eu vou começar por você, Mauro. Nós acompanhamos agora, mais recentemente, o governo se pronunciando e mencionando que não tem a mínima pretensão de transferir isto para a iniciativa privada. Nós já estávamos aí com inúmeros impactos no Porto de Santos em relação a essa questão da dragagem e como é que, na tua análise, na tua ótica, nós vamos ficar daqui para frente, uma vez que o governo não tem a menor intenção de transferir isto para a iniciativa privada. Na verdade, isso ainda, notícia muito recente, a gente ainda está analisando de fato qual que é a intenção do governo. A gente ainda quer acreditar que vão continuar os estudos para o projeto para tornar um condomínio, seja qual for o formato, né, que seja definido, mas que a gente profissionalize a operação da dragagem. Então, a gente sabe que existe um prazo curto, já prevendo já o término do contrato atual de dragagem, talvez não tenha tempo de formatar o condomínio. Então, se é uma medida momentânea para só estender até ter o condomínio, acho que é necessário, é interessante. Mas o importante é a gente continuar o debate, prevendo só agora a mudança de governo. Então, isso vai gerar aí talvez ainda um delay, um atraso nessas discussões. Um gap dentro desse processo. Exatamente. Marcos, você é presidente do Sindicato dos Conferentes. É evidente que a dragagem tem impacto nas operações portuárias. O governo sinalizando aí, uma vez que ele vai conduzir esse processo da dragagem, nós já conhecemos os impactos disso, não é novidade absolutamente para ninguém. Existia-se sim uma proposta na mesa de transferir isso para a iniciativa privada, como eu pontuei inicialmente, e isso aparentemente não vai ocorrer. Eu li também em uma das notícias, eu acho que a gente precisa se aprofundar nisso, que o governo tem intenção de fazer uma RDC, um regime diferenciado de contratação. O TCU já sinalizou que não é muito favorável a esses tipos de contratação. Marcos, como é que o Sindicato dos Conferentes avalia todo esse cenário e os impactos que você já conhece, principalmente para a experiência que você tem, e como é que a gente projeta isso para os próximos anos? Bom, essa notícia, como o Mauro falou, pegou a gente de surpresa, uma coisa nova, né? E a gente tem como entendimento que uma gestão privada, uma gestão de consórcio entre os usuários do porto seria o mais indicado. Até porque o porto ele não tem uma característica única. São vários berços, são vários calados, são situações que eu acho que gerada por pessoas técnicas, por pessoas competentes, com certeza teria mais agilidade e teria mais resultado.
Então, para nós, realmente, uma atitude dessa do governo é um retrocesso em tudo aquilo que vinha sendo conversado. A gente espera que isso seja revisto, que possa se tomar, mesmo que tardiamente, mesmo já com um período em avanço, essa situação do consórcio para lidar com a dragagem. Eu acho que esse seria o melhor caminho. Mauro, um dos pontos que nós sempre debatemos também aqui, eu gosto de retomar este assunto, até porque é uma unanimidade até a presente data, e aí eu vou querer saber a opinião dos dois nesse sentido, é a questão da descentralização. Muito me preocupa, porque nós discutimos muito a questão da dragagem, estamos aí há mais de 16 meses discutindo essa questão da dragagem e não evoluímos. Estamos debatendo agora a questão da descentralização, esse é o ponto que eu quero entrar, dos portos no Brasil. Nós estamos num ano eleitoral, me parece que isso já é plataforma de governo de muitos pré-candidatos em relação às questões portuárias e nós não sabemos ou não temos aí a confiabilidade nessa relação, ou seja, nessa decisão de descentralização ou não descentralização, o que gera aí uma instabilidade principalmente para o investidor. Na tua opinião, a gente descentraliza ou continua centralizado no governo federal a gestão dos portos no Brasil? Não, a nossa posição como Câmara Setorial de Navegação é pela descentralização. Não é possível que um porto com a importância do Porto de Santos fique dependendo de decisões tomadas a 2.000 quilômetros daqui, desde questões básicas de administração do dia a dia da autoridade portuária até as questões mais complexas. Então, eu acho que os portos têm que ter a sua independência, até para gerar uma boa competição e que os recursos gerados pelo porto sejam investidos na própria região, né? Então, esse acho que é o nosso grande objetivo. Infelizmente, foi feito um grande estudo na época do Fernando Henrique, no final do governo dele, apontando, acenando para esse caminho, que depois, quando entrou o governo Lula, que a princípio imaginava-se que ele ia dar sequência nisso, ele acenava para isso, acabou não acontecendo. Então, a gente tem a esperança que o próximo presidente tenha uma visão mais ampla de mercado, né, de negócios, para que os portos sejam competitivos, né, e se aperfeiçoem para a gente poder aumentar o volume. Competitividade, né? Mauro, eu vou deixar um pouco de lado a coordenação da Câmara Setorial, se você me permitir, o Clube do Leme, eu vou falar um pouco com o empresário também do segmento portuário. Hoje, a concorrência entre Santos e Paranaguá, como é que é a tua visão em relação a isso? A gente vem perdendo carga ao longo do tempo para este porto especificamente? Vamos ter sempre competição com outros portos. A gente enxerga com muita preocupação também, numa visão regional, os investimentos do governo federal para levar o grão para o norte. Mas eu acho que o Brasil tem capacidade de produção para todos esses portos e para mais ainda. Existe uma expectativa que no futuro, além agora dessa disputa entre China e Estados Unidos, que deve aumentar aí a movimentação. Um novo arranjo logístico internacional, debatemos isso aqui no nosso programa. Me parece que a gente também estamos caminhando para um novo arranjo econômico mundial, né? Principalmente em função dos Estados Unidos e da China. Marquinho, preciso pegar a tua opinião em relação a essa questão da descentralização. O Mauro pontuou a visão dele e vou acrescentar algo neste ponto. Além da descentralização, na tua visão, se é importante ou não é importante, como é que fica o papel do CAP? Nós sabemos que o CAP tinha a função deliberativa e partiu para uma consultiva, vamos dizer assim, né? Sem ter uma participação efetiva. Trazer o CAP, caso haja descentralização, é algo fundamental dentro desse processo também? Bom, respondendo às tuas duas perguntas, quanto à descentralização, a gente acha importante porque o modelo de hoje é um modelo político. Então, onde você indica uma pessoa que necessariamente, ou na maioria das vezes, não conhece sobre porto, para definir a vida do nosso porto tão distante onde é, e essas pessoas ainda colocam seus apadrinhados, então a gente sempre acha que tem que ser uma gestão profissional. Uma gestão profissional participativa com os empresários, com os usuários, com os trabalhadores e sempre agregando à cidade, ao município, porque a proximidade porto e município é muito grande. Então a gente tem que ter tudo isso agregado numa gestão profissional. E aqui, perto da gente, para onde as decisões, obviamente, seriam mais rápidas, as posições seriam tomadas
muito mais rapidamente. E quanto ao CAP, como você citou, ele perdeu toda aquela força. O CAP, eu participei lá durante muitos anos, fizemos muitas coisas, o CAP teve uma atuação muito acentuada, muito forte, resolvemos inúmeros problemas, lógico, tivemos embate, porque a gente está sempre do lado do trabalhador, e tem o lado empresarial, mas construímos muitas coisas, foi um período de aprendizado excelente. E impunhamos situações sempre a favor do Porto. Nada era colocado que o resultado não fosse positivo para o Porto. Lógico, podemos ter errado, isso faz parte. Mas a importância do CAP era fundamental, ainda mais você tendo um porto-cidade, um porto aqui dentro. Um porto gerado aqui dentro, um porto comandado aqui dentro, seria de suma importância. Hoje, o CAP virou uma reunião de condomínio, porque você não resolve nada. Você tem até vontade de resolver, mas hoje você está limitado. Ele não delibera. Ele não delibera. É como se tivesse uma caneta e essa caneta não tivesse tinta. Isso é uma reunião de condomínio. Você discute e não consegue ter fruto naquilo que no passado tivemos muito. Tem que se elogiar. Essas foram várias gestões que eu participei e, olha, sempre em prol do Porto. Embora tivéssemos antagonismo, que é óbvio que você tem capital e trabalho, mas sempre tudo foi solucionado. Os trabalhadores tiveram avanço, os empresários tiveram avanço, o Porto teve avanço, que era o principal objetivo. Então, essa falta pontual do CAP, ela é muito sentida. Nós falamos no novo arranjo logístico internacional, em virtude dos grandes cargueiros, debatemos isso muito aqui no nosso programa. A gente vem percebendo um novo arranjo econômico, eu vou explorar isso já já com o Mauro, e a gente também vem percebendo um movimento, principalmente no nosso país, de um novo arranjo de relacionamento em relação ao patronal e o laboral, ou seja, relação patrão e empregado. Marcos, eu vou ser bastante franco nesse sentido e vou te dar a minha visão disso. Eu acho que você é um modelo realmente de interlocução, principalmente em relação a patronal e laboral. Qual é o segredo para isso? Esse é o novo caminho que nós temos de seguir, ou seja, fazer este fortalecimento para que a gente consiga efetivamente reivindicar tudo aquilo que é importante para os portos do Brasil? Olha, a receita é simples. Primeiro, te agradeço o elogio, né? A receita é simples. O empresário, ele não é teu inimigo. Na minha visão, ele é meu parceiro. Quanto mais ele estiver prosperando, mais eu estou indo junto. É óbvio que a relação tem que ser essa, de parceria. Então, desde que eu assumi o sindicato, lá se vão quase 6 anos, eu sempre primei, até pela minha característica, de colocar isso para o meu pessoal, e a gente acabou entendendo isso, e hoje a gente lá dentro é muito forte nesse sentido. O empresário, ele é nosso parceiro. Eu não posso ter o antagonismo, lógico, até momentos que eu tenho que ter, porque tem a cultura do trabalho, tem a cultura do ganho, né? Então são coisas que é produtiva e tem que haver esse debate, tem que haver. Então o sindicato tomou essa linha. Nós somos parceiros. Nós não fazemos nada e sem consultar o empresário, sem trocar ideias, entendeu? Lógico, tudo tem um limite, tem situações que você não consegue. Mas 98% ou 99% hoje a gente está conseguindo uma boa relação. Eu admiro o teu trabalho porque sei que você é um modelo nesse sentido. A gente falou em relação a este novo modelo de relacionamento e agora eu vou pegar o conhecimento do Mauro e também vou estender o elogio ao Mauro. Sei que você é um empreendedor da área, tem profundo conhecimento, principalmente nessas transações que são importantes para a relação do Porto, e a gente percebe agora, não mais recentemente, o pronunciamento do Trump e da China também em relação às condições comerciais internacionais. A gente falou muito em globalização, foi a palavra da moda, muito se tratou deste assunto e me parece que hoje existe um protecionismo mercadológico. Mauro, o Brasil pode se beneficiar com isso e qual é a tua visão em relação a essa questão do protecionismo internacional dos mercados? Olha, a gente tem muito mais preocupação do que otimismo em relação ao que vem acontecendo, essas notícias, né? O protecionismo é um retrocesso. Eu acho que a gente avançou tanto com as relações econômicas entre países e é lamentável você ver agora o governo tomando essas decisões, principalmente em relação aos Estados Unidos. Mesmo internamente, você vê que ele está combatendo novas tecnologias, combatendo o mercado eletrônico, o novo mercado contra o mercado varejista de antigamente. Então, ele está indo na contramão do desenvolvimento.
lógico que... diretamente a própria Amazon, né? Isso, era exatamente sobre isso que eu estava... Que é um retrocesso. Mas a gente, com certeza, né, o Brasil vai se beneficiar nessa questão específica, China e Estados Unidos, essa taxação extra da soja, o Brasil deve ter um benefício já imediato quanto a isso. Talvez não para a safra 2019, mas para a safra seguinte, o mercado futuro já deve estar tendo aí uma boa alta de preços. Agora... Alguma dica, você que investe na bolsa, nessa relação do mercado futuro, Mauro? Não posso dar sugestões financeiras, não é a minha praia. Mas em contrapartida, a gente vê com muita preocupação a questão do aço. Temos um volume considerável aqui de movimentação de aço no Porto de Santos. A gente passou aí por toda essa fase de reestruturação da Usiminas, né? A paralisação das operações por um período, e a gente vê a empresa retomando, né, o seu movimento e acaba sendo impactada por uma questão de mercado no exterior. A gente espera que isso não reflita novamente, né, e não chegue ao ponto que chegou de paralisação, mas, de certa forma, esse é um ponto negativo. Então, vamos ter alguns ganhos, mas vamos ter, infelizmente, muitas perdas também com isso. Vou ter que chamar um breve intervalo. Parece que estou no sofá de casa, conversando com dois amigos, com esse papo tão gostoso. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, batendo um papo com essas duas pessoas, personalidades, atores do segmento portuário. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo o Marco Sanches, presidente do Sindicato dos Conferentes, e Mauro Samarco, coordenador da Câmara Setorial da Associação Comercial de Santos e presidente do Clube do Leme. No último bloco, debatemos inúmeros assuntos e aí eu preciso me remeter à visita do governador, ou agora ex-governador Geraldo Alckmin, em Santos. Eu vou pegar a tua opinião nesse sentido, Mauro. Foi muito pontuado a relação da nova entrada de Santos. Eu não gostaria de chamar da nova entrada de Santos, eu gostaria de chamar da nova entrada do Porto de Santos, porque o Porto acaba gerando inúmeros impactos ali para que nós possamos entrar na cidade de Santos. Você acredita que esse projeto, ou essa pretensão de projeto, vai sair do papel, Mauro? Acredito, com certeza. A Prefeitura de Santos vem fazendo um trabalho já há muito tempo de conseguir os recursos. A gente sabe da dificuldade da Prefeitura, da limitação que tem de orçamento, né? E eu acho que nesse ponto a gente tem que elogiar o trabalho do prefeito Paulo Alexandre de ter conseguido os recursos para os investimentos que são relacionados à Prefeitura. O governo do Estado alega que houve um atraso por questões de TCU, mas agora terminou então a sua tarefa e está dando um passo à frente. Então, eu acho que nesses dois pontos nós vamos avançar, as obras vão acontecer, contratos contratos não, né, mas a abertura de licitações, tudo já confirmado. Então, eu acho que a gente entra agora na etapa de esperar a licitação, né, o BID, para depois iniciar as obras. Não vejo por que ter atraso nisso. A preocupação... Foi declarado pelo prefeito o aporte de verba pelo município, o governador, ex-governador do estado também já aportando a verba de responsabilidade do estado, mas a federação ainda não se pronunciou nesse sentido. Será que isso pode ser um grande entrave aí para a continuidade dessas obras, Mauro? Esse é o grande problema. Nós vamos ter a solução para o problema quanto ao trânsito urbano. Então, eu acho que para a população já vai melhorar bastante, mas a gente continua ainda com a ausência do governo federal no investimento do viaduto
de acesso ao porto, né? O novo viaduto na Lemoa, que isso é fundamental. Marcos, nós estamos no ano de Copa do Mundo, ano de eleição, e a gente está falando de um projeto, eu sei que você tem esse conhecimento, principalmente pela tua experiência ao longo dos anos, prestando serviço para o segmento portuário. Isso é uma reivindicação antiga, a gente bate muito nessa tecla aqui. Qual é a tua visão em relação à nova entrada do Porto de Santos? Isso vai sair do papel ou nós vamos esperar aí mais uns 5 anos para que isso ocorra? Eu sou tão otimista quanto o Mauro, né? Então a gente sempre acha que vai sair. O que me preocupa é que são 3 frentes de trabalho. E como a gente sabe que em Santos, muitas coisas que a gente sempre quis viraram lenda, né? A entrada da cidade é uma delas. Eu desde menino, e já faz tempo, bastante tempo que eu fui menino, a gente escuta essa perspectiva, esse entusiasmo contra a nossa entrada e contra os problemas que são causados ali. Atingindo principalmente o porto, que é a nossa atividade principal da nossa cidade. Mas a gente sempre tem otimismo com a palavra do Temer, com o empenho do Paulinho. O Paulo tem se empenhado, tem demonstrado que a cidade, que a prefeitura quer concretizar isso. Vamos fazer um recorte, isso é uma grande verdade. O Paulo vem realmente desenvolvendo um trabalho importante nesse sentido para a nova entrada do Porto de Santos. Com certeza. Fora qualquer outra coisa, a gente percebe que ele está empenhado em fazer. A gente vê que o governo do estado parece também agora, né, Mauro, pegou a mão da coisa. Exatamente. Mas como a gente sabe, a gente depende de 3 frentes de trabalho para concretizar a obra. Então a gente sempre fica na expectativa positiva e otimista que isso saia mesmo, porque a cidade e o porto já não aguentam mais. Marco, a gente acompanhou agora recentemente o debate em relação às 11 horas de descanso e a paralisação no porto. Como é que o Sindicato dos Conferentes está se posicionando nesse sentido? E esse é um debate que a gente já tinha que ter feito há bastante tempo para equacionar e resolver isso definitivamente. Até porque nós já conversamos até sobre isso, né? O Sindicato dos Conferentes ele não está em greve por questões burocráticas, porque para fazer uma greve tem um trâmite, nós não tivemos o tempo preciso para fazer isso, mas somos solidários. E entendemos o seguinte, o problema das 11 horas é o descanso com o direito do trabalhador ao seu descanso. Isso ninguém questiona. O problema das 11 horas é você, no retorno daquele descanso, não ter o teu trabalho garantido. O porto é sazonal, todos sabem disso. O porto não é uma coisa que gira 100% de trabalho, tem fases e fases, períodos e períodos. Então, o que acontece? A nossa preocupação é com o retorno desse trabalho, desse trabalhador após 11 horas, e ele não ter onde se engajar. E nesse bojo das 11 horas da lei, o trabalhador tem o direito à renda mínima. O que é a renda mínima? É um cálculo que vai se fazer e esse trabalhador, quando retornar ao seu posto de trabalho e não pegar trabalho, ele vai ter direito a essa renda mínima. Isso é, logicamente, que não é um reflexo positivo à renda mínima, principalmente para os pequenos operadores do cais público. Então, o que acontece? O trabalhador vai de manhã, sai da sua casa, pega o seu trabalho às 7 horas, se às 13 horas ele tiver condição de trabalhar, nada impede que ele trabalhe. Sim. Porque ninguém vai garantir para ele que às 19 ou às 1 ou às 7 dos períodos subsequentes ele vai ter um trabalho. Sem dúvida. Então, o que acontece? Vai causar um empobrecimento do trabalhador. Esse trabalhador que tinha uma renda X vai passar a ter uma renda Y. Porque não significa que após aquela jornada de 6 horas, ele após 11 horas de descanso, esse é o básico. Ele vai ter um trabalho garantido. Um novo trabalho. Resumidamente, se você me permitir, Marcos, você está pontuando que a gente tem as escalas de trabalho das 7 a 1, né? Da 1 às 7, das 7 a 1 e assim sucessivamente. Ele trabalha naquele primeiro período, ele vai descansar por 11 horas e aí, posteriormente a 11 horas, ele não tem a garantia desse trabalho. Não. E ele poderia tomar a decisão de trabalhar das 7 a 1 e da 1 às 7 consequentemente. Porque, veja bem, ninguém te obriga a trabalhar 12 horas seguidas. Você vai pela tua necessidade. Tem trabalhador que trabalha 6 horas e vai para casa, vai descansar, volta 12 horas depois, volta 2 períodos depois. Isso é a relação do trabalhador, é individual. Ninguém te obriga a dobrar. Você dobra por uma circunstância, porque você sabe que lá na frente pode não ter nada. Sim. Então você tem que aproveitar aquela jornada de 6 horas que você tem trabalho para executar e ter o teu ganho razoável.
Eu tenho uma grande preocupação nessa questão da dobra que você mencionou. Eu acho que tem de haver uma limitação também. O governo não precisa ser paternalista, né, se envolver diretamente nas decisões do trabalhador individuais em virtude das suas necessidades, mas tem de se haver uma limitação. Talvez 2 períodos de trabalho é algo totalmente salutar. O trabalhador consegue desenvolver esse trabalho, até porque existe risco dentro desse processo e a gente precisa se preocupar com isso, né? Não dá para se trabalhar 3, 4, 5 períodos consequentemente apiando carga, por exemplo, dentro de um porão de navio. O risco é extremamente grande. Eu acho que é isso que a gente precisa colocar na mesa. Deixar um pouco de ser paternalista, dar responsabilidade também para o empregado, para que ele possa ter e tomar as suas decisões, mas com uma limitação em virtude dos riscos que acontecem. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu, na temporada passada, terminava o programa perguntando quem eram os meus convidados. Como é a primeira vez que o Mauro está aqui e o Marco Sanches também, eu vou estender esse questionamento e vou fazer o questionamento desta temporada de 2018 também. Mauro, vou começar por você. O questionamento da temporada de 2017 era: quem é Mauro Sammarco? E aí, os meus convidados respondiam efetivamente. E o questionamento da temporada de 2018 é, por ser um ano eleitoral, vamos imaginar, essa é a nossa brincadeira do programa, que o Maxwell virou presidente da República. E eu vou convidar o Marco para ser o meu ministro de Portos. Qual seria a tua primeira ação no teu primeiro dia de trabalho como ministro de Portos no Brasil, Mauro? Olha, a lista é grande, né? Não, eu acho que dentre todos os pontos que a gente, até o que debateu hoje, a gente pontuou, acho que os principais pontos críticos, né, que temos no momento, eu acho que a descentralização das autoridades portuárias, para mim, seria a primeira resolução. Quem é Mauro Sammarco? Bom, eu sou um engenheiro mecânico, sou sócio-diretor da Brasil P&I, que é correspondente dos clubes de proteção e indenização dos armadores de navios. E com esse trabalho aí da Associação Comercial e do Clube do Leme, para quem não conhece, o Clube do Leme é uma associação que existe há 38 anos, é uma tradição da navegação em Santos, não tem estatuto, não tem sede social e ele é forte, ele é vivo por todo esse período, porque é uma grande tradição, é respeitado. E com o presidente de honra, o nosso grande capitão dos portos, hoje o Daniel Américo Rosa Menezes também, que é uma pessoa muito especial, tem feito já um bom trabalho desde a chegada dele, ainda recente, mas já demonstrou ser uma pessoa muito ativa e muito aberta às soluções dos problemas da segurança do nosso porto. Então, acho que basicamente é isso que eu faço. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Marco, preciso te questionar. Vou te trazer a pergunta da temporada de 2017, vou fazer a pergunta da temporada de 2018. Da temporada de 2017, quem é Marco Sanches? Da temporada de 2018. Vamos imaginar que o Maxwell, essa é a nossa brincadeira, virou presidente da República e vou convidar o meu amigo Marco Sanches para ser o meu ministro de Portos. Quais seriam as primeiras ações que você tomaria a partir do momento que você tome posse como ministro de Portos do Brasil? Primeiro, nem sei se te agradeço esse ministério. Mas o Mauro roubou a minha fala. Eu acho que o principal para a gente, dentro de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é a profissionalização da nossa atividade. O que é uma CODESP profissionalizada, um porto profissionalizado? Então, eu acho que isso fugindo daquela, como eu citei logo no começo, daquela indicação política. Isso nós temos que acabar, temos que arrastar com isso. Nós temos que ter profissionais nos lugares certos e na hora certa. Eu acho que isso seria um grande avanço nas estatais, a gente acabaria com esse empreguismo. Então, seriam pessoas técnicas nos lugares corretos. Então, acho que essa seria a minha primeira atitude. Quem é Marco Sanches? Bom, Marco Sanches é professor de Educação Física. Hoje estou presidente do sindicato, terminando aí a minha segunda gestão em setembro. Acho que com boa parte da missão cumprida, a gente acerta, a gente erra, mas a gente deixou um legado aí de uma relação que a gente já comentou, muito boa com os empresários. Acabamos aí nesse período fazendo muitos amigos e dentro desse amigo está o Mauro, né? Então a gente só levou coisas boas, só está levando coisas boas daqui. Então eu acho que essa relação trabalhador e empresário foi a melhor conquista
que eu acho que a gente conseguiu nesses últimos anos atingir. Então, eu só tenho que agradecer, né, essas pessoas que foram meus participantes nesse ato. Então, esse é o Marco, você conhece bem. Sem dúvida. E vou ser muito sincero, para quem conhece o Marco sempre utiliza a frase meu querido, mas na verdade, você que é um querido amigo que a gente tem. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, uma vez que você destrói todos os seus medos, a vida se torna sem limites. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Mareste Telecomunicações. Society Corretora de Seguros. Transtec World. E Lubro, empreiteira de mão de obra.